Martim aqui mais uma vez. Vamos estar iniciando aqui mais um vídeo da nossa série Desbravando ser Trader, ok? Eu passei aqui alguns vídeos ontem sobre as operações que eu estou fazendo no ser Trader e as funções que eu achei interessante e achei um diferencial, tá certo? Então agora a gente vai estar verificando como que ficou essa nossa função no ser Trader e o que mais a gente conseguiu descobrir dessa ferramenta, que é um total mistério, né? Tem muita coisa aqui, tem muita coisa em inglês. Eu descobri ontem também, que ele tem a plataforma tem uma tradução para o português, mas é português de Portugal, mas já ajuda um pouquinho, tá? Então a gente vai estar mudando isso agora também. Então, para começar, deixa eu mudar aqui. Para começar, eu vou mudar aqui a nossa tradução. Vai aqui em Settings, General. Aí aqui tem português, ó, tá vendo? Tem várias línguas e português de Portugal, tá certo? Com isso, ele vai pedir para resetar, tá? Aí ele vai resetar e vai resetar na linguagem. Então eu vou voltar aqui, eu vou só mexer aqui rapidinho. Esconder meus ícones aqui da área de trabalho. Vocês não verem minha bagunça, tá? Então aqui, ó, além disso, ele tem outras opções também de som, interface, dark, que é essa cor aqui que eu gosto bastante, um tema mais escuro. Eu acho bem interessante esse tema mais escuro, tá? Então vamos estar mudando aqui agora a nossa linguagem, tá certo? Eu vou adiantando. Ontem a operação deu loss, então já foi uma operação realizada ontem com loss, tá certo? Depois eu vou mostrar aqui o que aconteceu, como que ela foi, até onde ela andou e tudo mais, tá certo? Vou desbravando também como que se opera com Renko. Depois disso eu vou mudar aí provavelmente para o gráfico de ticks. Vou dar uma olhada também, que eu já vi algumas estratégias bem interessantes com o gráfico de ticks e com o gráfico de range também, tá? É bem legal. Então, que a gente já vê que já mudou as configurações, tá vendo? Centro de parceiros, então assim, algumas coisas ainda não vai ficar para o nosso português do Brasil, mas já vai ajudar um pouco mais na nossa interpretação dos pontos, tá? Na nossa interpretação do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que significa e tudo mais. Então aqui, a gente vê aqui, ó, vou passar aqui para o nosso histórico. Essa aqui são históricos das minhas últimas operações, tá certo? Deixa eu ver hoje. Não, hoje não vai ter. Então ontem, tá aqui, ó. Ontem foi o nosso um loss aqui de 2,52 mais 8 de comissão, tá? Então totalizando aí um loss de 2,60, tá certo? Esse aqui é o nosso histórico. Aí tem aqui as operações que eu fiz, tá? Essa conta aqui foi uma conta que eu comecei a trabalhar nela com uma alavancagem muito grande, tá certo? Então assim, no geral, no histórico geral, essa conta aqui, eu estou com um lucro de $640. Eu comecei essa conta com $200 e a cada dobra da conta
eu sacava $200 e começava de novo, tá? Eu comecei justamente sem a intenção de manter uma conta principal nem nada disso. Foi mais mesmo a conta para treinar e como eu falei no outro vídeo, eu não gosto muito de ficar muito tempo treinando na conta de simulação, na conta demo. Então eu passei acho que uma semana, se eu não me engano, 10 dias apertando botões. Quando eu vi que já entendia o básico que poderia estar utilizando para fazer operações lucrativas, né, o minimamente lucrativas, eu já fui e coloquei $200 e comecei esse projeto mais alavancado, tá certo? Então, não sei se vocês viram um vídeo que eu falei que cheguei a fazer 1000% de uma conta e tudo mais. Então foi essa conta aqui de $200, tá? Eu não chego a divulgar essas coisas assim justamente porque eu tiro como exemplo eu mesmo. Eu fiz isso durante 6 meses, depois não fiz mais, porque chega a ser muito estressante, chega a ser uma coisa que não é o meu propósito no mercado financeiro, tá? Então vira e mexe, de vez em quando eu vou lá e faço algumas coisas assim, mas por brincadeira mesmo. Mas a minha conta real mesmo é aquela tranquilinha que vai lá de grão em grão, sem estresse, que eu já mostrei para vocês parte dela no vídeo Estratégia Psicológica, tá ok? Então, se um dia eu for pensar em ensinar alguma coisa, mentoria e tudo mais, não vai ser uma estratégia, não vai ser uma gestão para dobrar a conta para fazer 1000% em 6 meses. Não, vai ser uma para fazer 60%, 80% em um ano, tá? É mais ou menos isso, tá ok, pessoal? Então vamos seguir aqui com a nossa avaliação. A nossa entrada, ela foi aqui, nesse rompimento aqui, nesse rompimento desse fundo aqui, tá certo? E quando ela fechou esse box aqui, eu falei com vocês, eu fiz um novo vídeo e falei com vocês que eu tiraria a compra que estava posicionada, tá? Então ele fechou esse fundo aqui, eu falei que daqui em diante ou ele faria um box para cima ou ele faria um box para baixo. Então ele fez um box para cima, depois fez mais 2, levando o nosso stop. Mas a importância realmente dessa gestão que eu falei para tirar a compra aqui foi justamente isso, porque se eu mantenho, primeiro, ele já teria descaracterizado o fundo duplo, ele fez um fundo mais baixo do que o anterior. Então, aqui também ele teria ativado a compra e descido novamente. Então eu teria tomado um stop na venda, teria tomado um stop na compra e teria descido. Então, descaracterizou qualquer uma das funções, eu não faço mais nada, tá ok? Não faço mais nada. Agora, aqui, ele chegou a descer, não teria, se ele não tivesse pego o stop aqui em cima, ele não teria chegado no final, teria pego aí cerca de 29 pips, tá? 290 pontos, e teria subido novamente. Mas ainda está fazendo fundos menores que o anterior, tá ok? A gente pode ver aqui, ó, que ele ainda está fazendo fundos menores que o anterior. Esse box azul aqui, ele ainda não fechou. É como se fosse um candle que ainda não fechou. Então aqui, ele só vai fechar se ele bater aqui. Ele pode muito bem daqui descer e formar um box vermelho, tá ok? Então até o momento ele não fez nada. Não tem nenhuma definição. O que eu vou fazer aqui? A única coisa aqui que eu posso estar fazendo seria, se ele aqui viesse para essa região desse box azul aqui, formando um topo duplo, ele testou aqui, desceu, testou aqui mais uma vez, aí sim, e voltando com o box vermelho, aí confirmaria um topo duplo, e aí eu posicionaria a ordem ou no rompimento desse topo, ou na confirmação desse topo, que seria mais ou menos aqui embaixo, ok? Ou se
esse próximo, esse próximo box aqui descesse fazendo um box vermelho, e depois desse box vermelho ele rompesse de novo com um box azul, que seria como se fosse algo do tipo um pullback, tá ok? Então aqui, hoje, eu espero, e eu só vou entrar se ele fizer um topo duplo, confirmando com box vermelho, ou se ele fizer um pullback, confirmando com box vermelho. Fora isso, eu não faço mais nada, tá ok, pessoal? Então, já que eu estou com tempo livre, só para mostrar para vocês aqui mais ou menos, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele subiu aqui, então seria mais ou menos essa subida aqui e esse box vermelho aqui. Aí, fazendo esse box vermelho aqui, nessa região aqui, onde está o meu mouse, eu posicionaria a ordem no rompimento desse box. Então eu posicionaria a ordem aqui. Aí sim, posicionamento da ordem aqui, com o stop abaixo, o stop de 25 e alvo de 50, tá certo? Aqui teria acionado e entrado lindamente, ok? Fora isso, apenas um topo duplo confirmado, que seria aqui. Ele teria que fazer mais um box azul e depois um outro box vermelho nessa região aqui. Aí seria a mesma coisa. Ou eu entraria na confirmação do topo duplo para descer, ou no rompimento do topo duplo, que se for desconsiderar esse último topo, seria o rompimento, seria esse pullback, parecido com esse aqui. Tá ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa parte de desbravamento. Aqui já mudou, tá vendo? Limite a preço especificado de compra em. Então assim, já vê que mudou para o português, mas ainda continua bem confuso, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Quando o preço de stop é atingido, uma ordem limitada a preço especificado se torna uma ordem limitada que será executada no preço indicado ou melhor. A ordem limitada será executada no preço de stop mais a faixa limite para as ordens limitadas a preço especificado de compra, e no preço de stop menos a faixa limite para a ordem limitada a preços especificados de venda. Ou seja, sinceramente, falou e eu não entendi foi nada, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou mudar aqui para conta. Eu vou mudar aqui para conta demo. Está dando 13 minutos já. Eu vou mudar aqui para conta demo para posicionar uma ordem aqui que já para ser acionada, ok? Já para ser acionada, vamos ver o que está escrito aqui. Stop order será acionado pelo preço ASC, valor pedido. Stop order será acionado pelo preço bid, da oferta. Operação de direção dupla. Ordem stop será desencadeada após 2 consecutivas ASC. As marcas encontram-se acima do preço de entrada. Ordem stop será desencadeada após 2 consecutivas bid. As marcas encontram-se acima do seu preço de entrada. Então assim, pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que seja essa questão realmente de 2 toques. Ele só vai ser acionado se der 2 toques na região do preço. Então é uma coisa interessante que eu vou manter. A faixa limite é a faixa de preço dentro da qual a ordem limitada será executada. Então, isso aqui que eu não entendi muito bem, porque ele está falando que
A faixa limite é a faixa de preço, é uma faixa de preço onde a ordem será executada e não é um ponto. Eu achava que isso aqui fosse a ordem fantasma, digamos assim, que seria a ordem que ia ser ativada depois do ativamento da ordem primária, seria a ordem secundária, a ordem do RRC, né, no caso. Eu posicionaria uma ordem aqui, aí ele teria que bater nessa ordem aqui para depois acionar essa ordem aqui. Então o preço bateria nessa ordem, ativaria essa ordem aqui, para depois bater nessa ordem aqui, aí sim ativaria a minha compra e daqui seguisse viagem. Essa ordem aqui de baixo, eu pensei que fosse esse rango de limite aqui, esse rango de limite, tá? Mas pelo que eu estou lendo aqui não é uma zona de preço. Então isso aqui seria como se fosse, por exemplo, isso tem muito na B3, como se fosse, por exemplo, se der uma volatilidade, o preço está aqui, se der uma volatilidade muito grande, em até 10 pips, ele vai acionar o seu preço. Se pular esses 10 pips, ele não aciona mais. O que eu entendi desse range de limite aqui, dessa faixa limite aqui, foi isso. Então, já é uma outra funcionalidade que tem aqui e não tem no MetaTrader, mas que não tem nada a ver, pelo menos no meu entendimento, com nova ordem de limite de parada, com o Bull Stop Limit, tá ok? Pelo menos para mim, não tem funcionalidade nesse quesito, tá ok? Aqui para mim seria ele, vamos ver aqui, seria o Sell Stop Limit aqui. Vou colocar os nossos stops. Então aqui não muda nada, não entendi o porquê disso, não muda absolutamente nada. E vou colocar um buy aqui, os mesmos pontos, praticamente os mesmos pontos, só para ver se ele vai acionar alguma coisa, tá? Só para ver se ele vai acionar alguma coisa. O certo aqui então é dar o primeiro toque, segundo toque e depois no segundo toque acionar a ordem. Mas fora isso, não é o que eu queria, não é o que existe no MetaTrader. Nesse ponto aqui, realmente esse Bull Stop Limit, esse Sell Stop Limit do MetaTrader é bem mais simples de mexer, né? Não sei se sou eu que não estou conseguindo decifrar, mas a minha ideia aqui, no caso, desse, vamos ver se ele vai ativar, desse range limite aqui, não tem nada a ver com Bull Stop Limit nem com Sell Stop Limit, tá? Aproveitando, vamos ver como onde fica aqui as nossas ordens. Aqui, ó, nessa segunda aba aqui fica as nossas ordens, tá vendo? Mostrando aqui. Aqui seria os alertas de preço, se eu quisesse posicionar, seria aqui os alertas de preço. Aqui, ó, seria os alertas de preço, se eu quisesse posicionar, ok? Transações, no caso aqui, seria um resumo das transações aqui em relação a depósitos, saques e coisas desse tipo. Aqui tem um jornalzinho mostrando algumas notícias, como se fosse o diário do MetaTrader, tá? Ó, a ordem ativou, tá vendo? A ordem ativou. Desculpa, pessoal, não sei porquê, não era para fazer isso, não era para acontecer isso. A ordem foi e ativou. Então, ainda estou na dúvida ainda de como funciona isso. Ativou a minha compra aqui, tá? Foi lá e ativou a minha compra.
Não sei o porquê, mas ainda não estou conseguindo descobrir como que funciona esse Boost Stop Limit, esse Sell Stop Limit. Para mim, esse aqui ele é parecido com uma funcionalidade que existe no Trade e no Profit da B3, que é para evitar volatilidades muito grandes, tá? Então existe essa funcionalidade em relação a isso, tá ok? Aqui vou só clicar nas outras ordens aqui para vocês verem como é que é legal. Essa aqui, por exemplo, se eu quiser, eu vou dobrar a minha posição. Então eu estou com lote de 0.01. Então aqui, se eu quiser, eu clico aqui, ele faz o médio e vai para 0.02, tá ok? Essa aqui é essa função aqui. Mas se eu quiser, eu também posso chegar aqui e colocar uma ordem de compra aqui, ou abrir uma ordem de compra aqui em algum outro ponto, que ele não vai ser preço médio, ele vai ser uma ordem posicionada em outro ponto. Então ele tem tanto a opção do preço médio quanto a opção dessa ordem posicionada, tá ok? Esse aqui ele vira a mão, então eu estou nessa ordem aqui, eu acho que ele não vai subir, que ele vai descer, eu venho aqui e viro a mão, tá? Então aí, ó, ele já virou a mão para venda, tá vendo? Ele já veio aqui, ele já virou a mão para venda e por aí vai. Aí ele já fecha onde que estava e já vira a mão para venda. Aí eu venho aqui de novo, estava com 0,2, eu vou lá, já vai para 0,4, tá ok? É mais ou menos isso, tá certo? E aqui fecha a nossa operação, beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para nossa conta real. A conta agora está com $22,46. Vamos aguardar. Só mostrar só mais duas coisas aqui que eu acho bem interessante. Tem esse Auto Charist aqui, que seria alguns termômetros, caso você queira, né? Eu uso muito porque as minhas entradas são bem objetivas, pelo menos nesse modo de operação aqui, as minhas entradas são bem objetivas, então eu não uso muito, mas é como se fosse um termômetro de algumas operações. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apareceu. Aí aqui a gente tem a data, o símbolo, o que é, tá? A direção, o intervalo, qual que foi o parâmetro utilizado, tá certo? E a qualidade do sinal, esse lendo aqui, você vê que já vi que a tradução não é uma tradução muito boa, porque essa parte aqui não está traduzida. Isso aqui, deixa eu só ver aqui o que seria isso aqui. Só um minuto, pessoal. Vou entrar aqui no tradutor, só para ver o que é. Comprimento, eu já estava mais ou menos achando que seria isso mesmo, tá? Então no caso aqui seria comprimento, talvez seria um possível alvo, alguma coisa desse tipo, não sei ao certo, tá? Mas aí caso queira, tem vários parâmetros que a pessoa pode estar utilizando. Tá indo, não sei porquê, não tá indo ali.
teria motivo para não fazer. Teria motivo para não fazer. Mas, não sei porquê, mas aqui geralmente abre uma aba e tem vários pontos aqui que dá para se trabalhar. Não sei o porquê, ele não está abrindo agora, mas tem vários motivos, vários pontos aqui que dá para se trabalhar, tá? Caso a pessoa goste de ter algum tipo de termômetro, alguma coisa assim, tá certo? E aqui você vê, ó, que tem vários tipos, ó, triângulo no USB CGD, tá? Ó, canal de baixa, triângulo ascendente no áudio CHF, no gráfico de 15 minutos, um monte de coisa que vai atualizando, tá? O último aqui, o GBP-CHF, canal de baixa, CHF-JPY, canal de alta, tá? E por aí vai, certo? Mas eu não uso muito porque, como eu já disse, as minhas operações são muito objetivas. Então, assim, ou é ou não é. Então, não preciso de outras ferramentas. Então, aqui é esperar ou fazer o topo duplo ou fazer o pullbackzinho para a gente estar entrando. Tá ok, pessoal? Eu vou estar finalizando o vídeo agora, tá dando quase meia hora de vídeo. Então, a nossa tradução aqui do CTrader não ajudou muito, pelo menos nesse ponto aqui de Bull Stop Limit e Sell Stop Limit, não ajudou muito. Ao que parece, eu estou acreditando que eles utilizaram o mesmo nome, mas não é a mesma função do MetaTrader, tá ok? Não é a mesma função do MetaTrader. Pessoal, eu estou comparando isso aqui, mas eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o MetaTrader, tá ok? Eu falo assim, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Como eu já disse, essa função aqui no MetaTrader ela é mais simples, ela é mais funcional. Aqui eu estou vendo que ela tem uma outra função, mas aquela função do MetaTrader eu acho bem interessante, tá? Mas eu não estou querendo aqui falar que esse aqui é melhor que o MetaTrader é melhor do que esse aqui. Não existe isso, tá? Até porque, como eu já falo sempre, isso vai depender de cada um. Cada um tem a sua familiaridade com determinado tipo de sistema, tá ok? Mas, deixa eu só tirar aqui o meu despertador. Mas, eu acho que a gente tem que se questionar sempre. Eu vou bater muito nessa tecla. O que tem que motivar a gente é a pergunta. Então a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, tá? Não é porque eu já domino determinada coisa que eu vou simplesmente estagnar ali. E não é porque eu estou buscando determinados conhecimentos que eu vou abandonar o que eu já faço. Não é isso, tá ok? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando aqui no canal. Errei aqui, tô querendo sair antes do tempo. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando aqui no canal. Comentem, curtam, tá ok? Pra gente saber como é que o trabalho está sendo recebido, tá certo? Mandem perguntas para alimentar o canal. Enquanto não tiver as perguntas de vocês, eu já tenho um bom material para estar começando. Eu vou estar fazendo o que eu considero, mas eu quero estar moldando ao máximo de realidades possíveis, e isso eu só consigo através da interação com vocês, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus, tá ok?